Olá pessoal, tudo bem? Essa semana nós vamos trabalhar a parte do determinante lá no capítulo 20. E para iniciar a parte de determinante, a gente tem que lembrar das matrizes, né? Então nós vamos dar continuidade a essa parte de matrizes. O determinante é um número associado a uma matriz quadrada. Esse número é colocado fazendo-se determinadas operações com os elementos que compõem a matriz. Indicamos o determinante de uma matriz A por DET-A. Podemos ainda representar o determinante por duas barras entre os elementos da matriz. Determinantes de primeira ordem. O determinante de uma matriz de ordem 1 é igual ao próprio elemento da matriz, pois esta apresenta apenas uma linha e uma coluna. Exemplo, se eu quero o determinante de uma matriz X, então o determinante de 8 vai ser 8. O determinante da matriz Y, de menos 5, vai ser menos 5. A digitação saiu errado ali, tá? É menos 5. Determinantes de segunda ordem. As matrizes de ordem 2 ou matriz 2 por 2 são aquelas que apresentam duas linhas e duas colunas. O determinante de uma matriz desse tipo é calculado primeiro multiplicando os valores constantes nas diagonais, uma principal e outra secundária. Em seguida, subtraindo os resultados obtidos dessa multiplicação. Exemplo, então nós temos ali o determinante da matriz M. Nós temos o número 2, 3, 4 e 5. Eu vou multiplicar cruzado, 2 vezes 5, e multiplicar o 3 vezes 4. Sempre que eu multiplico na parte cruzada para a esquerda, eu tenho que mudar o meu sinal, tá? E aí eu vou diminuir ali para chegar no meu resultado. Então, por exemplo, a multiplicação da esquerda de 3 vezes 4 seria 12 positivo, mudando o sinal fica 12 negativo. Então, eu vou pegar o 12 negativo com o 10 que deu o resultado de 2 vezes 5, né? E calcular que vai dar menos 2. Determinantes de terceira ordem. As matrizes de ordem 3 ou matriz 3 por 3 são aquelas que apresentam 3 linhas e 3 colunas. Para calcular o determinante desse tipo de matriz, utilizamos a regra de Sarros, que consiste em repetir as duas primeiras colunas logo a seguir a terceira. E seguimos os seguintes passos. Primeiro, calculamos a multiplicação em diagonal, para tanto traçamos as setas diagonais que facilitam o cálculo. As primeiras setas são traçadas da esquerda para a direita e correspondem à diagonal principal. Segundo passo, calculamos a multiplicação do outro lado da diagonal, assim traçamos novas setas. Agora as setas são traçadas da direita para a esquerda e correspondem à diagonal secundária, trocando o sinal do resultado. Terceiro, somamos cada uma delas para chegar ao resultado final. Então, nós temos aqui um exemplo. Eu tenho a matriz A, que é 1, 3, 6, 2, 7, 8, 3, 6, 2. Eu copio ela e copio as duas primeiras colunas novamente fora dela, que é a coluna 1, 2, 3 e a coluna 3, 7, 6, que é a primeira e a segunda coluna. Agora eu vou multiplicar para a direita, então na parte que está em laranja. Eu vou multiplicar o 1, o 7 e o 2 na diagonal, que vai dar 14, o 3, o 8 e o 3, que vai dar 72, e o 6, o 2 e o 6, que vai dar 72. Depois eu multiplico para a esquerda, que é as diagonais que estão em amarelo. Então, eu vou multiplicar o 6, o 7 e o 3, que vai dar 126, trocando o sinal eu coloco negativo. O 1, o 8 e o 6, que vai dar 48, trocando o sinal coloca negativo. E o 3, o 2 e o 2, que vai dar 12, trocando o sinal, coloca ele negativo. Pega todos esses 6 valores que foi encontrado, calcula eles, somando ali, subtraindo o que for necessário, e nesse resultado vai dar 28. Cofator. O cofator auxilia no cálculo de determinantes de ordem maior que 3, em razão de ser utilizado no teorema de Laplace, uma vez que este é usado justamente para o cálculo de matrizes quadradas de ordem n.
Cada elemento da matriz possui o seu cofator e temos a expressão que determina o cálculo desse cofator. Exemplo. Para calcular o cofator, nós temos que ter a seguinte fórmula. CIJ, que é igual a menos 1 elevado a I mais J, vezes o D, que é o determinante de IJ. Então, por exemplo, se eu quero calcular o fator C41, quer dizer que eu vou ter que tirar a quarta linha, né, e a primeira coluna, que é 4 e 1. Então, linha e coluna. Tirei a quarta linha e tirei a primeira coluna fora. Fiquei com o restante, que é 2, 2, 0, 0, 1, 1 e 0, 1, 1. Essa nova matriz, eu vou calcular o determinante dela. O determinante dela vai dar 0. Então, eu vou colocar lá no meu cálculo, vai ficar menos 1 elevado na 5, 5 porque eu peguei o 4 e o 1 e somei, que é linha e coluna, e vezes o determinante, que nesse caso deu 0. Então, calculando isso, nesse caso, o cofator também vai dar 0. Cuidem, lembrando que quando eu tenho menos 1 elevado a algum número, ele sempre vai continuar sendo 1, só vai mudar o sinal. Se o número que estiver no expoente for número par, né? Desculpa. O resultado do menos 1 elevado a um expoente par fica positivo, fica mais 1. E se o expoente for ímpar, então menos 1 elevado a um expoente ímpar, o resultado continua sendo menos 1, tá? Área de uma região triangular através do determinante. Considere um triângulo no plano cartesiano de vértices A, B e C, e a área desse triângulo é dada por... Então, aqui eu tenho, por exemplo, o triângulo, né? E aqui nós temos a fórmula da área, que é A igual a 1 sobre 2 vezes o módulo do determinante, tá? Então, a gente tem os valores dos vértices A, B e C, que vão ser valores do nosso determinante. Calculo o determinante, tiro o módulo dele, que módulo sempre é resultado positivo, e multiplica por 1 sobre 2, né? Quer dizer, pegar o resultado e dividir por 2. Exemplo. Então, eu tenho a matriz, né, 1, 3, 1, 2, 5, 1 e menos 2, 4 e 1, fiz o determinante dela, por exemplo, deu 7. O módulo de 7 continua sendo 7. Então, 1 meio vezes 7 vai dar 7 sobre 2, ou 3,5. Agora é hora de vocês praticarem um pouquinho, tá? Lá na página 9, exercício 1 e 2, página 10, exercício 4, 5 e 6, o 7 e 8 também, desculpa. Na página 14, exercício 9, na página 29, o exercício 23. Ok, pessoal? Até a próxima aula, uma boa semana para vocês.